A Divina Comédia, Canto 5, Exploração. Este é o 7º vídeo. Nós estamos no verso de número 64. Nos versos anteriores, nós começamos a ser apresentados por Virgílio alguns dos personagens que voam naquela chusma, né, naquele turbilhão de almas, como estorninhos, né, que são abatidas pelo vento. Então imagine esses milhões de pessoas passando em sua frente. Por isso que você tem que assistir aquele vídeo que eu indiquei para você. Então você imagina como aqueles milhões de pássaros, como os estorninhos, e de repente o Dante começa a perguntar, né, mas quem que são essas almas? E o Virgílio fala, olha, aquela ali é essa pessoa, aquela ali é essa pessoa, aquela ali é essa pessoa, né? Lembre-se que nós já vimos a Semíramis, a Dido e a Cleópatra. Só uma observação sobre os tercetos do vídeo passado. Olha que interessante, quando o Dante fala da Dido, como o tradutor é muito bom, eu nem sei como que foi feito na outra tradução. Na outra tradução, o tradutor colocou o nome da Dido, né? Esse tradutor aqui foi fiel ao original e não colocou o nome da Dido. Então, eu só vou recordar para você este terceto para a gente comentar algo muito importante, né? Aquela outra é a que se matou amorosa, rompendo o voto às cinzas de Siqueu. E pronto, não tem Dido aqui. Fui eu que falei para você que era Dido, né? Na outra tradução tá assim, ó. A outra é Dido, que, em amorosa guerra, as cinzas desprezando do marido, sobre a pira fatal, a vida encerra. Okay? A propósito, eu planejo, depois que eu terminar de explorar aqui com você, eu vou fazer a leitura da outra tradução, né? Quando a gente está falando de ler coisas que não são do original, sempre é muito importante a gente ver diversas traduções, principalmente poesia. Parênteses aqui, se você dá uma olhada aqui no canal, tem uma playlist do Fausto de Goethe, que é nível de Dante, assim, nível da Divina Comédia, né? E aí eu trabalho com um canto em original, em específico. Desculpe, não é canto, com uma parte em específico, chamada Noite de Valpurgis. Eu, se eu não me engano, eu trabalho com 5 traduções, 5 ou 6 traduções, né? Isso porque, assim, sempre quando você traduz, a tua tradução pode ter diversos ganhos, mas obrigatoriamente você vai perder alguma coisa. Às vezes você ganha em especificidade, mas você perde em elegância. Você ganha em elegância, mas você perde em rima. Você ganha em rima, mas tem que perder uma coisinha. Sempre, 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 sempre. Então, temos 2 opções: aprender a língua e aprender tão bem a língua a ponto de conhecer todas essas nuances da língua, coisa que ainda estamos fazendo em português, né? Não impede que a gente faça em outras línguas também, mas eu só quero mostrar que não é só aprender, você vai para um cursinho, sabe? Falar, por favor, aonde está o hotel? Eu quero comprar isso. Não é isso, não. É aprender profundamente a língua, né? Então pode ser feito, mas só para mostrar como é difícil. Então essa é a primeira opção. O que seria fantástico se você tiver tempo infinito, né? Eu queria muito aprender mais idiomas. A segunda opção é você tentar se aproximar ao máximo do original. Então é ficar dando voltas, né? Então eu vejo o que um tradutor enxergou, o outro tradutor enxergou, o outro tradutor enxergou, o outro tradutor enxergou. E se eu não sou do time da patota, né? Daqueles que acreditam que texto é uma mera estrutura, que não se relaciona à verdade, né? Desconstrutivismo, como é que se diz? Estruturalismo. Se eu não sou dessa patotinha, eu sei que todos os tradutores estão olhando para o mesmo texto, assim como o texto está olhando para a realidade. Então, através da minha experiência, através desses diversos pontos de vista, mas pontos de vista em relação ao objeto real, que é o texto original, eu consigo chegar muito perto da experiência que um nativo tem. Muitas vezes até mais do que um nativo, porque o nativo, como a língua dele tá ali, ele nem presta atenção, né? Nós temos que prestar muita atenção à língua, então às vezes a gente tem até vantagem. É claro que o ideal é fazer isso até na nossa própria língua, né? Prestar atenção em cada palavra. Então, voltando, né? Então aqui no canal
Depois eu vou ler, não sei se talvez eu até explore um pouco, faça mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, só que com menos digressão. Então explore mais uma vez esse canto com a outra tradução e leia. Lê, certeza absoluta que eu vou fazer da outra tradução. Tá. Fechei o parênteses agora, o parênteses dentro do parênteses, deixa eu só voltar só pro parênteses normal, né? Os parênteses normal. Ou normais. Então, esse tradutor nosso aqui, que é o Mauro, né? Eugênio Mauro, ele fez como original, ele não falou da Dido. Porque, isso porque o Dante, ele, perceba, ele está ensinando cultura aqui. É por isso que os cantos da Divina Comédia dão tanta coisa para manga. É quase como se fosse uma enciclopédia, muito mal comparado, tá? Mas muito mal comparado é uma enciclopédia, né? Então ele está falando, olha, vamos estudar história, vamos estudar literatura, vamos estudar todos esses personagens históricos sob o viés da moral, né? Então, às vezes ele faz um recurso didático que é aquele que fez isso, aquilo outro. Qualquer aluno, qualquer pessoa com o mínimo de cultura medieval naquele tempo, na hora sacaria. Claro, não, peraí, deixa eu ver aqui, né? Vamos lá. Aquela outra é que se matou amorosa, rompendo o voto às cinzas de Siqueu. Siqueu é Dido, se matou amorosa, ela se matou. Você, na hora, recorda, né? E daí a ideia é que você escreveria o nome, escreveria Dido aqui e você reforça, né, o quão importante que a Dido é, sabe? Você vai fazer uma anotaçãozinha, né? Então, lembre-se, isso vai acontecer, né? Olha que interessante, para, digamos, defesa do outro tradutor, desse tradutor do livro enorme que eu falei para vocês, né? Esse livro aqui que nem cabe na câmera, o nome dele é João Trentino Ziller. Para a defesa dele, ele não faz isso com a Dido, mas ele faz isso com um outro personagem, ele compensa, né? Então, no original aparece o nome Aquiles. Na tradução, nessa tradução do livrão, não aparece o nome Aquiles e ele faz o que no original foi feito com a Dido. O que eu acho uma coisa totalmente válida, né? Então você não consegue fazer naquela parte específica, mas você você dá o mesmo efeito. Deixa eu dar um outro exemplo. A Montanha Mágica, que nós estamos lendo aqui no canal também, não só lendo, mas fazendo um curso, né? Tem lá uma mulher que fala um monte de besteira, né? Mas perceba, em português fala um monte de besteira, fala errado também. Então em português eu vou falar problema, né? Eu vou falar assim, ele é um troglodita. Não, ele viajou para vários estados, vários países. Ele fala mais de 5 idiomas, ele é um troglodita, né? Percebeu? Então tem esse erro particular no português. Não significa que no alemão, por exemplo, as pessoas vão confundir essas duas palavras, poliglota e troglodita, né? E aí o que um tradutor alemão pode fazer? Ele mantém ali o poliglota, porque alemão não confunde poliglota, mas no resto do discurso, onde no original estava normal, ele coloca um erro, então ele compensa, ok? Então, para dar o mesmo efeito, né? Então é o que o tradutor do livrão aqui fez. Então, tá valendo, né? Bom, fechando a nossa digressão, que foi quase o vídeo inteiro. Continuando. Helena vês, por quem tanta ocorreu, desgraça, e o grande Aquiles, que ora vês, por amor, combatendo, pereceu. Bom, então isso daqui vai ser o que a gente vai ler no vídeo inteiro, né? Bom, Helena, nós estamos falando de Helena de Troia. Lembre-se do seguinte, se você não conhece a lenda, né? Estavam lá diversos dos reis gregos. A propósito, os reis na época de Troia, Grécia na época de Troia, da Guerra de Troia, não podia se falar de Grécia. Na verdade, nós temos que falar de diversos reinos, né, independentes, que têm em comum a mesma cultura, a religião, a língua, ok? Tem mais ou menos em comum essas coisas. E cada um dos heróis que a gente vê na Guerra de Troia, na verdade, eles são reis. Então, Aquiles, por exemplo, você vai ver lá o filme lá com o Brad Pitt, ele é só um guerreiro, né? Não, Aquiles é o rei,
né? Odisseu é rei de um outro reino, Menelau, mesma coisa, Agamemnon, mesma coisa, né? Porque a gente tem essa impressão, porque o Agamemnon foi o chefe da expedição, né? E a gente tem a impressão que ele é o rei e todos os outros são guerreiros dele. Não, não é isso. Ele é o chefe em comando, né? O general em comando. Então, é claro, os outros reis têm que obedecer a ele naquela situação em específico, né? Do mesmo modo que, sei lá, você precisa de um comandante ali na hora da batalha, porque não é que cada um vai decidir como que vai batalhar, né? Você precisa organizar tudo aquilo. Então, Agamemnon, o irmão do Menelau, ele era o chefe dessa expedição, né? Mas cada um que estava nessa expedição era um rei, né? Então, deixa eu voltar. Se você não tem muito conhecimento sobre isso que eu falei, não se preocupe, isso vai aparecer mais tarde na vida, se não aparecer aqui. Bom, acontece que estava lá Helena e todos sabiam que Helena era a mulher mais linda de toda a Grécia, né? E aí o que os reis fizeram? Teve várias coisas que aconteceu que não vem ao caso, senão eu vou me delongar demais, mas todos os reis decidiram que quem ganhasse Helena seria protegida, quer dizer, a união seria protegida por todos os outros reis, né? E quem ganhou foi Menelau, o rei de Esparta, né? Bem antes da rivalidade entre Atenas e Esparta. Atenas naquele tempo era um reinozinho assim sem importância, sabe? Então estava lá Menelau, rei de Esparta, tinha a mulher mais linda do mundo, né? Eu vou ter que contar uma história inteira aqui, então eu vou mais ou menos adiantar o que vai estar no próximo vídeo. Um dia estava lá. Puxa vida, eu acho que vai ficar meio grande o vídeo. Deixa eu pensar, deixa eu titubear um pouco aqui. Não, eu vou deixar para o próximo vídeo essa história que eu comecei com um dia. Eu vou falar só que a Helena era a mulher mais bela de toda a Grécia, e vou falar que anos depois desse pacto entre todos os reis gregos, Helena foi raptada, e foi raptada por um troiano. Lenda essa que nós vamos explorar no próximo vídeo. E aí o que aconteceu? Todos os reis gregos se uniram, os aqueus, né? É um outro jeito de falar os gregos ali, os aqueus se uniram e foram nessa expedição para recuperar a Helena e para recuperar a honra de Menelau, né? O marido da Helena. Então aí você entende como pode que a Helena causou tanta desgraça, por quem tanta desgraça ocorreu, né? E nós vemos também o Aquiles. Aquiles é um pouquinho mais difícil aqui. Por quê? Se você ler, lembre-se que no vídeo passado eu falei que Ilíada é o livro mais importante é um dos dois livros mais importantes da Grécia, junto com a Odisseia, né? Talvez um dos três, porque tem a Teogonia, que é extremamente importante também. Mas seguramente está lá no hall dos livros mais importantes de todos os tempos, né? E eu falei para você que a Ilíada conta a Guerra de Troia, ou pelo menos uma parte da Guerra de Troia. O que acontece é o seguinte, Aquiles, na Ilíada, no ápice, na obra onde diversas obras que foram escritas sobre Aquiles, na melhor obra de todas, ele não é luxurioso, né? Ele é orgulhoso. Ele é alguém que quer ter glória. A propósito, algo que não é tão ruim assim para um grego. Você querer ter glória, né? Você querer ter conquistado glória. Se você já leu a Ilíada, ou se você já sabe um pouco da história de Aquiles, você vai pensar, ué, mas ele não é luxurioso, né? Então, não vou entrar no Aquiles da Ilíada, mas fique você sabendo que ele não é luxurioso. E aí que vem o ponto para a nossa leitura do Dante. O Dante não conhecia, provavelmente, a Ilíada. O Aquiles que o Dante conhecia era outro Aquiles, de outras fontes, né? Isso porque a Ilíada estava sendo traduzida ali, vai começar a se popularizar na Europa, né? Depois da morte de Dante, né? E Dante não lia grego. O grego é uma coisa mais ou menos tardia ali na Europa, né? No Oriente sim, né? Mas na Europa o grego é uma coisa
mais ou menos desconhecida. Todo mundo conhecia latim, claro, o latim era a língua universal. Então, qual é a lenda que Dante conhecia? Dante conhecia, eu vou ler uma notinha aqui nesse ótimo site chamado Dante Lab, que comenta a Divina Comédia verso por verso, né? Eu aconselho usar isso aqui com moderação, porque acaba que você gasta tanta energia lendo essas notas e de estudiosos e tudo mais, e esquece de se entregar ao texto, né? Mas se você tiver alguma duvidazinha, e se você consegue ler em inglês, ele é um ótimo recurso, né? Olha o que está aqui nesse Dante's Lab, né? It is important to remember that Dante, Greekless, had not read Homer. Ou seja, é importante lembrar que o Dante, que não tinha o grego, né? Nunca havia lido Homero, que é o autor da Ilíada. Who only became available in Latin translation much later in the 14th century. Então, a tradução da Ilíada ficou disponível só bem no final do século XIV. E lembre-se que Dante morreu em 1321, ali na primeiro quarto, né, do século XIV, ok? His Achilles is not the hero of the Iliad, ou seja, o Aquiles do Dante não é o herói da Ilíada, known to some of us, conhecido para algum de nós, but the warrior lover, o guerreiro amante, né? Portrayed by Statius and others, representado por esse Statius, que eu não sei como que fala em português, mas é um escritor, né? E outros, ok? Então tenha em mente isso. Então qual que é o Aquiles do Dante? O Aquiles do Dante é o Aquiles que a outra tradução nos revela algo importante. A outra tradução, como eu falei para você, não vai falar o nome de Aquiles, mas vai falar o nome de alguém mais. Olha que interessante. Helena vês, causa de tantos males, o que de Polixena o amor perdido fez. O que de Polixena o amor perdido fez. Dá para ver Helena ali e essa pessoa que o amor de Polixena perdeu. Aquiles. Aqui está a charada que não estava na Dido, né? Então vamos lá. Quem foi Polixena? Polixena foi filha de Príamo, o rei de Troia, né? O irmão de Paris, que já vai aparecer mais na nossa referência. Lembre-se, Divina Comédia é referência, né? Como eu falei para você, uma enciclopédia. Irmã de Paris e de Heitor. Heitor era o maior guerreiro de Troia. E lá no meio da guerra de Troia, Aquiles luta com Heitor e derrota Heitor, né? Acontece um monte de coisa interessante, não vem ao caso. O importante é que não na Ilíada, segundo outras fontes, depois de um ano, eles estavam lá fazendo as cerimônias em celebração, né, da morte do Heitor. Troia estava fazendo, e Aquiles acaba encontrando Polixena, irmã de Heitor, irmã de Paris, Polixena de Troia, né? E acaba se apaixonando por Polixena. Então ele se apaixona por Polixena, vai até a mãe de Polixena e diz o seguinte: olha, se você me dá a tua filha em casamento, a mãe de Polixena é Écuba, é o nome dela. Se você me dá a sua filha em casamento, eu retiro os meus guerreiros da guerra de Troia, dos Mirmidões, né? Lembre-se, Aquiles é um rei. Então eu retiro os meus reinos. É claro que a mãe de Helena não achou muito boa a ideia, né? Bom, esse cara que matou meu filho, matou, segundo a Ilíada e outros documentos, matou lá, sei lá, dezenas de filhos, quase dezenas de filhos, mas pelo menos uma dúzia de filhos do Príamo. E aí o cara quer casar com a minha filha, né? E além disso, o Aquiles é um rei só ali na guerra de Troia. Claro, como guerreiro, o rei mais poderoso, mas comandando o exército, nem o exército dele é o exército mais poderoso, pelo menos em número ali, né? E aí é claro que ela não quer. Mas o que ela faz? A Polixena fala: não, tá bom, vamos lá. E a Écuba fala pro Aquiles e o Príamo fala: beleza, vamos lá, vamos marcar ali uma cerimônia no templo de Apolo. E aí você,
né? Casa com a minha filha. Né? Afinal de contas, nós temos que esquecer o passado, né? O que é um filho, 2 filhos ou algum meia dúzia de filhos mortos, né? Não tem problema não. Então você casa com a minha filha. Quando Aquiles vai cego por sua luxúria, porque ele devia ter desconfiado, né? Cego por sua luxúria, quando ele vai até o templo casar-se com Polixena, ele descobre que tudo aquilo ali é uma armadilha, né? E quem está lá, preparado para matá-lo? Paris, o irmão de Heitor e de Polixena. Então o Aquiles tinha um outro guerreiro importante, Antíloco, junto com ele. O Aquiles e o Antíloco são mortos nessa emboscada e paz, né? É só depois, quando os gregos conseguem invadir Troia, que eles capturam Polixena, levam Polixena até o túmulo de Aquiles e sacrificam em cima do túmulo de Aquiles. E aqui acaba essa história não tão bela, né? Bom, só vou ler mais uma vez e encerro esse vídeo. Helena vês, por quem tanta ocorreu desgraça, e o grande Aquiles, que horas vês, por amor combatendo, pereceu.